Senhor, nós queremos te pedir que a tua palavra possa rasgar a nossa alma. E rasgando a nossa alma, ela possa também refazê-la, sempre de uma maneira mais forte, mais viva e melhor. Que tudo que será dito aqui, Pai, que será dito aqui hoje, que possa edificar o coração de todos que estão ouvindo, tanto aqui quanto nas redes sociais. Que o Senhor possa fazer com que essas palavras possam gerar vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu queria conversar com vocês a respeito do que eu avisei pelo WhatsApp ontem. Eu quero falar sobre ansiedade. Terça-feira, quando nós estávamos lá em Feira de Santana, no grupo de feira, eu tinha uma outra palavra preparada, e Deus colocou muito forte no meu coração, que eu deveria ministrar sobre isso, porque algumas pessoas estavam adoecendo com esse problema. E, de fato, nós tivemos um momento de cura e de restauração. E como no grupo, principalmente o de feira, a gente tem um momento mais corrido para se conversar e falar sobre as coisas, eu fiquei com a necessidade de falar um pouco mais e de destrinchar um pouco mais a respeito disso. Por isso eu trouxe a parte 2, ou a continuação, ou seja lá o que a gente queira dizer, para aqui agora para o domingo. Eu queria só fazer algumas coisas que eu fiz em feira, para servir de preâmbulo, de base para o que a gente vai conversar. E a partir daí, eu queria crer que Deus... eu creio que Deus vai estar fazendo e promovendo cura no coração de todos aqueles que andam ansiosos. Amém? Eu queria começar, como sempre, eu gosto de que vocês participem comigo, perguntando a você, o que você entende por ansiedade? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Eu quero que você pense em ansiedade. Eu não quero tradução etimológica. Você não precisa ser um culto a respeito da definição, a origem. Não. Eu quero o popular. Pensou em ansiedade, o que vem na sua cabeça? Espera aí, então, já que eu ia dizer que eu ia perguntar, mas já se empolgou, eu vou aí. Você pode falar em uma palavra ou em uma frase. Você só não pode pregar, tá? Quem vai pregar sou eu. Mas numa palavra ou numa frase, o que significa ansiedade para você? Aperto no peito. Aperto no peito. Verdade, viu? Aperta com força. Quem mais? Preocupação com o futuro. Preocupação com o futuro é ótima. Preocupação com o futuro tem tudo a ver com ansiedade. Quem mais? Um sofrimento precoce, assim, você sofre por tudo que vai acontecer. Sofrimento precoce, perfeito. Quem mais? Falta de paz. Falta de paz e insônia. Esses são os meus preferidos. Não é que eu gosto de sentir. É o preferido para se expressar em ansiedade. Mais alguém? Mente acelerada. Mais alguém? Medo. Esse é o top 10. Quando você fala de ansiedade, você fala de tudo isso que foi dito aqui. Mente acelerada, insônia, falta de paz, medo, preocupação precoce. Agora só que vocês fizeram uma bagunça, eu quero arrumar. Vocês misturaram sintomas com causas, mas vocês não erraram, porque eu pedi para você falar o que vem à mente. Eu quero diferenciar para você o que é a causa da ansiedade e quais são os sintomas da ansiedade que está misturado nessas palavras, nessas frases que vocês falaram. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ansiedade tem duas vertentes sempre. Presta bem atenção nessas duas vertentes da ansiedade. Ela está sempre ligada. Olha só. Ela está sempre ligada a algo que você
não quer que aconteça, ou tenha medo que aconteça, ou teme que aconteça na sua vida, e por isso você fica ansioso. Por exemplo, se você ouviu dizer que está tendo corte na sua empresa, você não quer ser demitido, você depende disso para sustentar a sua casa. E aí você começa a ficar ansioso, ansiosa, com medo que aconteça algo ruim. E aí você fica perdendo suas noites de sono pensando, será que eu vou ser demitido nessa lista? Esse é um viés, coisas que você tem medo que aconteça. Tem um outro viés que parece o oposto. Quando você quer que coisas boas aconteçam, ou quando você acha que podem acontecer ou vão acontecer, e elas não aconteceram ainda. Essa ansiedade é terrível. É aquela expectativa agônica, é aquela agonia por uma coisa que você precisa ter e ela não chegou ainda. Às vezes essa coisa, a ansiedade é tão crônica, que às vezes você já até marcou o dia de receber tal coisa, mas só porque não chegou aquele dia ainda, você não consegue dormir. Você percebeu que a ansiedade é tanto para coisas que você quer, quanto para coisas que você não quer? É terrível. É se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não é o contrário, né? É se correr, o bicho... é isso aí, você entendeu. Então, essas sensações acabam e atingem a todas as idades. Atinge. Por exemplo, o meu filho confessou para mim, abriu o coração para mim, que essa semana ele teve uma crise de ansiedade. Ele acordou várias vezes à noite, meu filho de 16 anos. Ele acordou várias vezes à noite. Não conseguiu dormir, numa crise de ansiedade, porque ele tinha um baba no outro dia com o prédio do lado. Falta de surra. A gente está brincando, mas é sério, porque aí, com esse exemplo, eu quero que você entenda que a ansiedade, olha, isso que eu vou falar aqui é muito sério. A ansiedade, isso é revelador. Olha bem para mim. A ansiedade não tem a ver com a coisa, tem a ver com você. Porque você tanto pode perder o sono por medo de perder o emprego, ou por causa de um baba que você vai ter no dia seguinte contra o prédio do lado. Sabe, eu já tive essas ansiedades. Quem não tem saudade... Agora a gente vai falar com os adultos, tá, crianças? Fiquem quietos aí. Quem não tem saudade dessas ansiedades? Oh, Jesus, eram tão boas. Eu lembro de ter ficado uma semana sem dormir direito, porque eu aprendi a tocar violão aos 13, 14 anos de idade. Marcos, lembra disso? Marcos foi uma das pessoas que me ajudou a tocar violão, um amigo meu de infância que está aqui hoje. E eu lembro que eu aprendi a tocar violão. E eu não tinha violão, Marcos tinha violão, os outros amigos tinham violão, e a gente saía lá no nosso bairro para tocar violão, e eu não tinha, todo mundo tinha menos eu. Aí meu tio me prometeu, não faça isso com a criança nunca. Se você quer dar um presente, já traga e entrega. Meu tio me disse assim, no final do mês eu vou lhe dar um violão. Para que isso? Eu passei algumas semanas sem dormir. Ia chegando o final do mês, ia dando um frio na barriga. E eu ficava pensando, como será esse violão? Que cor será esse violão? Saudade dessas ansiedades. Aí no dia seguinte, no dia anterior ao dia que eu ia ganhar esse violão, gente, eu passei a noite inteira em claro. Qualquer um de vocês aqui, eu tenho certeza que já passou por uma ansiedade dessa, entre aspas, inofensiva. Porque ninguém morre se o violão não chegar. Ninguém morre se perder o baba. Ninguém morre. Mas, quando você começa a viver coisas na sua vida, cujos riscos são incalculáveis, cujas angústias são imensuráveis, cujos problemas são amargos, aí você começa a ter saudade dessas ansiedades que você tinha na adolescência. Aí a ansiedade passa a ser alguma coisa grave, que pode corroer a sua alma, que pode acabar com o seu casamento, que pode interferir total e diretamente na sua relação. Com a vida, com o trabalho, com a família, com tudo. Então a ansiedade é algo que a gente precisa tomar cuidado e entender
que esses sintomas, eles tanto podem atingir as suas emoções, quanto podem atingir o seu físico. Então, muitas das coisas que vocês falaram aqui são sintomas. São sintomas. Pensamentos conturbados, pensamento acelerado, insônia, falta de paz, agonia, preocupação precoce, são sintomas de ansiedade. Mas o que é que causa ansiedade? Esse é o X. Isso é o que vamos conversar hoje. Por que um ser humano fica ansioso ou ansiosa? A primeira coisa que eu quero que você entenda, e aqui a gente já vai começar a construir algo, tá bom? Algo que vai ser imprescindível para você se livrar desta praga. Porque em nome de Jesus, nós vamos ter cura hoje aqui. Eu creio. Nós vamos orar e pessoas serão curadas na alma de ansiedade. É assim, Samuel, que funciona? Eu creio num Deus de milagres. Se você não crê, você está no lugar errado. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso e infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu creio que se nós orarmos e se você clamar, o Senhor pode curar a sua alma. Mas vamos para a causa, para que seja construído algo na sua mente e você consiga compreender o que é isso que acontece com você. Amém, minha irmã? A ansiedade está ligada diretamente ao medo. Por que você fica ansioso? Presta atenção. Você não fica ansioso se você saiu de casa e deixou a comida pronta e daqui a pouco você vai voltar para almoçar. Você não fica aqui pensando, meu Deus, será que quando eu chegar em casa a comida vai estar lá ainda? Será que alguém vai levar a comida? Será que a comida vai... Você não fica com essa ansiedade. Porque você só tem ansiedade por coisas que você teme. Coisas que para você são resolvidas, convictas e certas, você não tem ansiedade. Concorda? Então a ansiedade está diretamente ligada com aquilo que você não tem o controle. Com aquilo que você não consegue controlar. Você consegue sair daqui do culto, ao final da reunião, pegar seu carro, ligar, dirigir e ir para casa almoçar. Você faz isso o tempo inteiro. Você não tem medo que isso não aconteça. A não ser que alguém esteja num estágio de doença avançado, que é a tal síndrome do pânico, que aí você começa a ter medo de coisas ilógicas. Já é doença, você precisa de tratamento e de psicólogo e de psiquiatra às vezes. E eu sempre digo isso para vocês. Para com essa bobagem de que porque eu sou crente eu não posso ir para psicólogo. Porque eu sou crente eu não preciso de terapia. Para com isso. Porque se você me disser que é assim... Então, quero que você não tome nenhum remédio de dor de cabeça quando sua cabeça estiver doendo. Você ora e tem que passar. Mas se você ora, eu oro. Quando minha cabeça está doendo, a primeira coisa que eu faço é orar. Se ela passar, fui para o céu. Se não, eu tomo Tilenol. Tá certo? Então, a gente precisa, às vezes, porque, lembra daquela musiquinha? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Até às vezes Deus não faz. E quando Deus não faz, você precisa lançar mão de recursos disponíveis. E um deles são tratamentos. Do mesmo jeito que você precisa de um tratamento para se curar de uma sinusite, você pode ter um tratamento para se curar de um problema psicológico. Mas tudo bem, só trazendo ensino, fecha parênteses, vamos voltar. Você sempre tem ansiedade, estou voltando para onde eu parei. Você sempre tem ansiedade. Medo de que aconteça, ou medo que não aconteça. É verdade ou não? Está todo mundo comigo aqui? Quem concorda, levanta a mão. Glória a Deus. Então você sabe o que é ansiedade. Ansiedade é perda de controle. Agora, tem alguém aqui que, baseado nessa definição, está ansioso ou ansiosa por alguma coisa? Não, isso aí eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Eu vou melhorar a pergunta. Quem aqui está ansioso ou ansiosa por alguma situação na sua vida, seja por algo que você está com medo que aconteça, ou por algo que você está com medo que não aconteça, ou por algo que você quer e não aconteceu ainda?
Num nível, entenda que 1 é o mais leve e 10 é o mais intenso. No nível de 1 a 5, se você está a mais de 5, você vai ficar com a mão abaixada, ok? Ansiedade no nível de 1 a 5, levanta a mão para eu conhecer você. Só 1, 2, 3, pouca gente. Eu espero que o outro seja... Vamos ver agora. De 1 a 5 eu contei umas 8 pessoas aqui. Agora, quem está num nível de ansiedade 5 a 10, levanta a mão para eu conhecer. Misericórdia. É hoje que o Senhor vai fazer cura aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Então quer dizer que nós estamos sempre ansiosos por alguma coisa e isso... Perigoso isso. Muito perigoso. Isso acaba com as suas emoções. Isso destrói a sua mente e o seu físico. Eu lembro que há uns 8 anos atrás, eu comecei a sentir umas tonturas. Eu sentava no computador, tudo girava. Tontura. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo comigo. Fui no médico, fiz uma bateria de exames, tomografia, raio-x, raio que o parta, e não deu nada. Aí o médico fala aquilo que todo médico fala quando não consegue diagnosticar nada. Seu problema é estresse. Mas esse médico falou para mim, ele me fez esta pergunta, ele falou assim, você anda estressado com alguma coisa? Eu falei, não, está tudo tranquilo. Ele poderia ter parado aí. Mas ele me perguntou, e você anda ansioso com alguma coisa? Eu falei, você quer uma lista? Pega papel e caneta. E ele falou, ansiedade causa esses transtornos físicos. E é impressionante que quando eu comecei a focar nas coisas que estavam me deixando ansioso, passou. Passou. Sem remédio. Você sabe o que é isso? Esta praga de ansiedade, ela não só pode destruir o seu casamento, ela não só pode destruir a sua vida com teu filho, com teu pai, com tua mãe, ela não só pode destruir sua relação profissional no trabalho, com o patrão, com colegas, com funcionários, como ela pode trazer sobre você uma doença física. Então você vai sim querer se livrar disso. Vamos para a Bíblia? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos 4, 35. Eu queria que você me ajudasse a pescar nesse texto situações e frases que têm a ver com o que estamos conversando. Eu quero que você perceba que às vezes nós podemos ser vítimas de ansiedades à deriva e calculada. Você não entendeu, né? Se você não entender essa minha frase agora, você não vai entender a pregação inteira. Então olha para mim. Antes de ler esse texto, o que é que eu estou diferenciando? Se você tem medo de perder seu emprego, ou se você está com medo porque o médico disse, vamos fazer um exame para saber se você está com tumor ou não, aí você começa a ficar ansioso, ansiosa. Esse é o tipo de ansiedade que eu te digo assim, você parece estar à deriva. Mas tem algumas ansiedades calculadas. Por exemplo, continuando falando sobre o meu filho, ele que estava ansioso porque tinha um baba no outro dia. Ontem aconteceu um episódio interessante na minha casa. Nós tivemos uma DR familiar. Não deve acontecer na casa de vocês, não. Deve ser só na minha. Nós provocamos uma ansiedade nos nossos filhos proposital. É o que eu estou chamando de ansiedade calculada. Não sei se acontece com os filhos de vocês, deve ser só os meus, mas nós estávamos em casa e o meu filho perguntou, o mais velho,
Minha mãe, cadê aquela comida que eu ia comer hoje? Sei lá, uma pizza, não sei. Não tem mais. Então não tem nada para eu comer? Tem. Tem a comida de meio-dia. Tem pão. Tem queijo. Tem presunto. Tem ovo. Tem sanduíche. Tem um monte de coisa aí. Tem um macarrãozinho que você pode botar com um azeitezinho na panela e fazer uma comida rápida. Então não tem nada para eu comer. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa isso não passa batido, não. Como é que é? Não tem nada para você comer? A primeira coisa é sentar e contar como foi a minha infância. Aí eles amam. Aí eu comecei a dizer assim, olha, na minha infância era pão com manteiga. Aí minha esposa corrigiu, epa, manteiga não, margarina, que eu conhecia você. Pão com margarina. No dia que chegava um quitute ou uma mortadela, era dia de festa. Quem já comeu quitute aqui, levanta a mão. Não fica vergonha não. Ô, glória! Quitute era festa, gente. Quando aquela lata vinha assim, eu falava, mamãe, deixa eu abrir. Girava aquele negócio assim, né? Eu tinha o prazer de abrir aquele negócio. Aí saía aquela tampinha de cima com aquela crosta em cima, a primeira era minha. Aí eu começo a contar a minha infância. Aí fala assim, numa cozinha dessa você está dizendo que não tem nada? Depois de ter contado uma boa parte da minha infância, todos atentos, olhos fitos em mim, aí eu disse, agora vem a pedagogia. A partir de hoje, vocês vão ficar uma semana só comendo pão e manteiga de manhã e à noite. Só vai ter uma refeição, que é o almoço. O que, meu pai? Eles começaram ontem, vai acabar sábado que vem. Uma semana, acordou de manhã, tem ovo frito? Tem, mas você não vai comer. Tem queijo de presunto? Tem, mas não. Pão com manteiga. E dê graças a Deus que é manteiga e não é margarina, porque minha mulher ainda falou assim, só não vou botar margarina porque faz mal para a saúde. Só por isso. Vai ficar uma semana. Você sabe por que isso? Para valorizar. Aí não acaba aí não. 7 dias depois, que fica a semana toda, a refeição do almoço é livre. Se quiser fazer igual o Camilo, comer pelo dia inteiro, pode. Mas na hora que bater aquela fome da tarde, o que é que tem? Pão com manteiga. De noite estou com fome, meu pai toma pão com manteiga. Acordei porque a última refeição foi ontem meio-dia. Pão com manteiga. 7 dias. E depois de 7 dias, meu pai está liberado? Tá liberado ovo frito, queijo e presunto. Para botar dentro do pão. Para valorizar. Para saber como é bom comer um pão com presunto e queijo. Coisas que muitos não têm. Pronto, a ansiedade do baba acabou, agora a ansiedade é outra. Quando é que esses 7 dias vão acabar? Isso eu estou chamando de ansiedade calculada. Eu sei que é nessas horas que alguém fala assim, meu Deus, esse pai é um monstro. Vocês não têm noção como isso é uma demonstração de amor pelos filhos. Vocês não têm noção. Se vocês fazem diferente com seus filhos, se vocês dão aos seus filhos tudo que eles pedem, levanta a mão e você sai correndo, você não ama seu filho. Você não ama. Você só gosta dele, mas não ama. Você percebeu que isso é programático? Eles vão ficar ansiosos, vão sofrer. Talvez fiquem inquietos. De noite, na hora que a fome bater, talvez os pensamentos fiquem acelerados. Talvez eles fiquem preocupados com o dia. Tudo isso que vocês citaram aí pode acontecer com eles. Mas agora tem uma razão de ser. Vamos ler o texto? Marcos 4,35 diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram,
Mestre, não te importa que morramos? Para aí, você está entendendo a cena? Os discípulos entraram num barco com Jesus. Eles iam atravessar para o outro lado. De repente, Jesus dormiu na popa. E veio uma tempestade. E eles começaram a correr risco. Bateu uma ansiedade. Será que a gente vai morrer? Será que essa tempestade vai jogar a gente no mar? Será que essas ondas vão embolar a gente a ponto de nós não conseguirmos respirar? Ansiedade, medo, não tenho controle, não sei o que fazer. O que está acontecendo não está nas minhas mãos. Medo. Está acontecendo isso com você em alguma área da sua vida? Está uma tempestade em alguma área da sua vida a ponto de você estar com medo do que vai acontecer? A ponto de estar tirando o seu sono? A ponto de estar te inquietando, te agonizando? A ponto de estar te fazendo sofrer de véspera? Está acontecendo? Então talvez você possa se comparar com Jesus nesse barco, com os discípulos nesse barco. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Estou no versículo 38. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39. Ele se levantou. Presta atenção. Ele se levantou. Está prestando atenção? É porque você não sabe se presta atenção em mim ou no texto, né? Tá bom, vai para o texto. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, aquieta-se. Eu peguei duas traduções diferentes, desculpa. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu quero ler de novo o versículo. Bruno, por favor, fundo musical para ler texto de tempestade. Cadê Bruno? Vem cá, Bruno, por favor. Eu quero ler esse texto com você, você internalizando ele. Versículo 39. Você tem que lembrar que o barco está passando por uma tempestade e você está com medo. Você está apavorado, você não tem o controle da situação. Isso, música de tempestade, tensão, angústia, agonia. É assim que você está sentindo? Imagine você no seu quarto ouvindo uma música dessa, você fica mais ansioso ainda. Aí você está no meio dessa angústia. Agora faz uma música suave. Aí Jesus se levanta, repreende o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Gente, segredo para não andar ansioso: dá um jeito desse cara ficar sempre perto de você em qualquer momento da sua vida. Será que eu falei alguma coisa? Vamos continuar. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A chave está nesse versículo. Então perguntou aos seus discípulos. Eu vou perguntar para vocês: por que vocês estão com medo? Eu vou falar e se você conseguir me acompanhar, você acompanha, senão você só ouve. 1 de Pedro, capítulo 5, 6 e 7, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Versículo 7, lancem. Outro texto que eu quero ler é Filipenses, versículo 4, 6 a 7. Versículo 6 e 7 também. Você percebeu que nós lemos 1 de Pedro, versículos 6 e 7. E agora nós vamos para outro livro, que vai falar também sobre ansiedade, e é Filipenses 4, também versículos 6 e 7. Perceberam que os dois versículos são 6 e 7? Sabe o que significa? Nada, é só coincidência. Versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Aqui começa a desnuviar alguma coisa. Mas eu ainda perguntaria a Paulo, imagine que uma pessoa está com a perna quebrada, morrendo de dor. Como que você diz para essa pessoa, não sinta dor, para com isso? Como que você diz para alguém não sentir dor, se está doendo? Como que você diz para alguém não ficar ansioso, ansiosa, se você está conturbado, ansioso, ansiosa, agoniado? Mas parece que o texto está te dando uma ordem. Não andem ansiosos por coisa alguma. E o último texto que eu quero ler é Romanos 8, 28, que vai descortinar um pouco mais ainda. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fecha sua Bíblia agora e olha para mim. Tem 3 textos preciosos aqui, que está dando uma revelação, está dizendo algo para você. O que vai arrancar de mim a ansiedade é se eu tiver o controle, concorda? É se eu não tiver medo, porque eu sei o que já vai acontecer. É como um filme que você já assistiu e você sabe o final. Aliás, a partir de um tempo, você já perde a atenção por filme. Porque você já conhece, a não ser quando é baseado em fatos reais, você já sabe sempre que o autor vai dar um jeito de no final acabar tudo bem. Então você só fica com a expectativa do desenrolar do filme, mas você não fica mais ansioso e tenso. Porque você já sabe que o final vai dar certo. Mas como que é possível você ter essa convicção e essa certeza no seu trabalho, no seu casamento, nas suas relações, na sua saúde? Como que você consegue gerar em você a convicção de que no final vai dar certo? Você que está tentando passar em algum concurso, você que está tentando passar no vestibular, você que está tentando sair do seu emprego e ir para outro, você que está tentando restaurar seu casamento, você que está tentando. Qual a garantia? Como saber se vai dar certo ou não? Você tem como ter essa certeza? Eu vou te ensinar agora, tá bom? Vou te ensinar. Presta atenção. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Começou a vir uma tempestade. Eles se desesperam e ficam com medo de morrer. Porque a frase deles foi, mestre, não te importa que morramos? Eu quero dizer para você que aquela frase daqueles discípulos é a mesma sua nos seus momentos de agonia. Parece que não, mas eu vou te explicar. Sem perceber, no meio da sua agonia, você começa a achar que Deus não está ligando para o que está acontecendo com você. Sem perceber, no meio da sua agonia, você começa a achar que Deus não tem nada a ver com o seu problema, que esse é problema seu e que você que tem que se virar e você que tem que se sair dele. Sem perceber, você começa a achar que o seu problema é com o seu patrão, ou com o seu funcionário, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com quem seja lá que esteja trazendo ansiedade à sua vida. E é sem perceber. Porque, presta bem atenção. Quando Jesus se levanta do barco, ele não exige dos discípulos que tenham repreendido a tempestade. Ele não pergunta assim, vocês não têm fé? Por que é que vocês não repreenderam a tempestade? Por que é que vocês não disseram para o vento, pare? Perceba que Jesus não disse isso. O que Jesus estava reclamando com eles e corrigindo eles
vocês ainda não entenderam que aqueles que estão em mim, ainda que morra, viverá? Vocês ainda não compreenderam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam e estão nos meus propósitos? Tradução: não importa se a tempestade vai acalmar ou se o barco vai virar. O que você precisa é ter convicção de que se você está ou não nos propósitos de Deus. Porque se você não tem convicção de que você está andando nos propósitos de Deus, eu quero dar uma notícia para você: tenha medo. Tenha medo. Porque aqueles que não estão no propósito de Deus, aqueles que não estão com Cristo no barco, eu vou perguntar uma coisa para vocês: barcos viram ou não? Pessoas morrem quando barcos viram? Então não tem determinismo, tá? Tudo pode acontecer. Qual era a diferença daquele barco? Tinha alguém dormindo nele. Tinha alguém deitado naquele barco. Essa era a diferença. Barcos viram, barcos se destroçam, pessoas morrem. Mas quando tem alguém no seu barco, e você tem convicção de que essa pessoa está lá, tudo é diferente. Você não tem que ficar ansioso para a tempestade acalmar. Você tem que ter convicção de que ou ela vai acalmar ou o barco vai virar. Não importa, você vai estar bem de qualquer jeito. Eu conheço uma história muito interessante. Até dessas histórias de WhatsApp. Mas expressa um pouco o que eu quero explicar para vocês. Tinha um cara que ele estava passando necessidade financeira. E fundo musical para contar a história. E aí, esse cara estava passando uma necessidade financeira. E ele não estava conseguindo sustentar a casa. Ele trabalhava numa marina, lavando barcos, consertando barcos, sei lá. E aí, ele se converteu. E já não bastava a dificuldade financeira dele. Na semana em que ele se converteu, ele foi demitido. Aí ele falou: caramba, agora que eu conheci a Jesus, agora que eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, parece que tudo piorou. Alguém virou para ele e disse: não se preocupe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora você está nos propósitos. Então nada vai acontecer de ruim com você. Mas como nada? Eu fui demitido. Já estava ruim, ficou pior. Não se preocupe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí de repente, esse cara começou a procurar emprego, não achava. A esposa dele liga e fala: não tem nada para comer em casa. Agora que piorou de vez. Além de desempregado, eu ainda vou passar fome. E alguém que estava com ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí ele foi fazer um bico para poder colocar comida dentro de casa. Foi pilotar um barco de uma pessoa. E quando ele estava pilotando o barco, ele bateu numa pedra. Aí o barco destroçou. Aí ele caiu, estava só ele no barco. Ele estava transportando o barco. Aí ele caiu no mar. Aí foi para uma ilha deserta. Aí ele falou: não é possível, seguir esse Jesus é muito ruim. Desempregado, com fome, pega o barco e o barco se destroça e agora eu estou aqui nessa ilha. Aí ele viu que ele não tinha contato com nada nem com ninguém. Ele falou: eu preciso fazer uma cabana antes que fique de noite. Pega um monte de pau de árvore e faz uma cabana. Aí ele está na frente da cabana e ele com vontade de dizer assim: não, Deus não me importa que eu morra. Deus não me importa comigo, não se importa comigo. Deus não se importa se a minha vida está indo de mal a pior. Deus não deve nem estar preocupado comigo. Ele deve estar cuidando de outras pessoas. Eu devo estar aqui meio que sozinho e perdido.
Aí ele resolve fazer uma fogueirinha para se esquentar, porque a noite está chegando. Aí ele faz a fogueira. 6 horas da noite. E de repente, ele começa a orar na frente da fogueira. Senhor, eu não entendo porque tanta coisa ruim está acontecendo comigo. E eu só vejo aqueles irmãos malucos da igreja dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e é chamado segundo o seu propósito. E por que tanta coisa está acontecendo comigo? De repente, enquanto ele está orando, ele vê aquela fogueirinha invadir a cabana dele e pega fogo na cabana inteira. Aí ele fala: agora acabou. Agora não tem mais jeito. E aí ele tem vontade de olhar para o céu e dizer assim: o Senhor não existe, ou o Senhor não gosta de mim, ou eu joguei pedra na cruz, ou sei lá o que, qual é o problema? Aí ele fala assim: você quer saber? Se existe, o que ele fala é verdade. E se o que ele fala é verdade, não me importa se eu estou desempregado, não me importa se está faltando comida, não me importa se eu estou numa ilha deserta, não me importa se a minha fogueirinha queimou minha cabana e hoje eu vou dormir no meio do relento. Eu vou acreditar nesse negócio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então que pegue fogo nesse negócio mesmo, no lugar onde eu ia dormir quentinho e agasalhado hoje. De repente ele está abaixado, aí um homem coloca a mão no ombro dele e fala assim: eu vim te salvar. Ele toma aquele susto depois daquela decisão de confiar. Quando ele olha, é um marinheiro. E ele diz assim: nós estávamos passando por aqui e íamos passar direto, mas o fogo que você fez sinal para a gente. E aí nós vimos que tinha alguém e resolvemos vir te salvar. Aquela fumaça que era um desastre se tornou a salvação. E esse cara foi, subiu no barco e descobriu que era de um milionário que estava precisando de alguém para tomar conta dos negócios dele. História de WhatsApp, bonitinha. Mas o ensino é que quando você confia no Senhor, a fumaça da desgraça é a solução. A fumaça da tragédia é o que vai trazer a solução para a sua vida. Porque se você ficar olhando para a desgraça, vai continuar sendo desgraça. Mas se você confiar, essa desgraça vai ecoar uma fumaça que vai fazer com que as coisas se movam no mundo espiritual. É por isso que eu gosto da outra tradução de Almeida Ferreira, que diz assim: porque Deus age em tudo. Porque Deus age em todas as coisas para com aqueles que o amam e são chamados segundo o teu propósito. Sabe, não importa qual é a situação, se a cabana pegou fogo, se o barco quebrou, Deus vai pegar a fumaça, o fim, os destroços daquilo, para conseguir colocar você no lugar onde Ele sempre quis colocar. Ansiedade é você ficar olhando para a fogueira, para os destroços, para os acontecimentos, e não acreditar que o seu Deus cuida de você e é capaz de resolver todas as coisas e colocar você no melhor lugar do que você estava antes. É por isso que aí você começa a entender o texto agora. É por isso que ele diz assim, vamos voltar para os textos agora, vai fazer sentido. 1 de Pedro: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Se está ruim, se está complicado, se humilhe embaixo da mão de Deus. Seja santo, não murmure. Confie,
Porque Ele vai te exaltar no devido tempo. Qual é o seu papel? Não se desesperar, se humilhar e dizer assim: é o Senhor que cuida da minha vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você não tiver no propósito, não há garantias. Se Jesus não estiver no seu barco, eu não sei o que será do seu barco. Mas se Ele estiver no seu barco, não importa, ou a tempestade vai acalmar, ou Ele vai fazer você andar sobre as águas. Porque teve uma outra tempestade. Teve uma outra tempestade, que eles estavam no barco, só que dessa vez sem Jesus. E de repente Jesus começa a andar no meio da tempestade. E dessa vez, Ele chama Pedro para andar sobre as águas. Sabe, quando Jesus está perto, não tem jeito. Quando Jesus está nos seus propósitos, na sua vida, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Mas Samuel, por que esse processo tão doloroso? Para você se humilhar. Eu vou ler de novo, tá bom? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Não é pelas suas mãos, não é pelas suas forças, não é você que vai se exaltar. Porque se for por você, é por isso que a ansiedade vai te corroer. Porque você não consegue, você fica ansioso. Olha, lancem, versículo 7, sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Agora eu explico como é que você lança. Você sabe o que é lançar sobre Ele toda a ansiedade? Eu vou explicar para você. Já tem um tempo na minha vida, que quando alguma coisa ruim acontece, eu não trato mais com o diabo, eu não trato mais com pessoas, eu não trato mais com as circunstâncias. Eu tenho pai. Se você não tem pai, é problema seu, eu tenho. Então, quando alguma coisa começa a acontecer errado... Daniel, faz favor, vou fazer um exemplo aqui para você, vem cá. Hoje é o dia de... Se você chegar hoje em casa e para o almoço, que o almoço está liberado, né? Chega para o almoço e não tem comida em casa. Vou fazer um Enem com você aqui agora, Enem espiritual. Alternativa A, você chegou em casa e não tem almoço. Você abriu e não tem almoço. Fogão não tem almoço. Na mesa não tem almoço. Seus pais não estão em casa. Alternativa A, você sai repreendendo todos os demônios. Está repreendido o demônio que esvazia a geladeira. Está repreendido o demônio que tira as comidas da despensa. É isso que você faz. Alternativa A, é certo ou errado? Errado. Alternativa B. Você chegou, não tem comida em casa, aí você vai na delegacia de polícia e presta uma queixa dizendo: seu delegado, roubaram toda a comida da minha casa. Alternativa B, é sim, é certo ou errado? Errado. Errado. Eu estou falando com uma criança, mais ou menos, né? São respostas de uma criança, tá? Alternativa C, te conhecendo, eu sei o que é que você faria. Pega o telefone, liga para sua mãe e diz: mãe, cadê a comida? Alternativa C, correta? Pode ser. Pode ser, né? Por que essa é a alternativa dele? Porque ele tem pai e mãe. Você tem pai e mãe espiritual? Você tem um Deus que é seu pai e sua mãe? Então por que você está querendo resolver as coisas com os outros? Você tem pai? Ou vocês ainda não têm fé? Palmas para eles, obrigado. Eu tenho um pai que sabe onde eu estou e para onde eu vou. A única coisa que eu tenho medo nessa vida, e não chamo mais de medo e sim de temor, é de não estar nos propósitos. Porque se eu tiver, todas as vezes que acontece um problema na minha vida, eu fico: o que é que o Senhor está aprontando para mim agora que vem depois disso? Vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí. Porque na vida daqueles que amam a Deus, não tem final ruim. Na vida daqueles que amam a Deus,
todas as coisas cooperam para o seu bem. Aí você começa a entender o outro texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Opa, tem uma frase aqui. Paz de Deus que excede todo entendimento. Vou explicar. Você sabe qual é a paz que não excede todo entendimento? Ou a falta de paz? É o do seu raciocínio lógico. Vocês são pessoas inteligentes, eu vejo pela face de vocês. Vocês são pessoas inteligentes. E a sua inteligência faz você raciocinar. Olha, do jeito que isso está indo, vai dar problema. Do jeito que a coisa está andando, eu vou me estrepar. Isso é a sua inteligência falando. Só que a paz que excede todo entendimento diz outra coisa. Não. O que eu tenho para você está acima do seu entendimento. E você vai ficar se batendo todas as vezes que ficar com seus olhos em cima daquilo. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Não passou no concurso? Se eu não passei, eu fico perguntando a Deus, qual é a outra coisa melhor que o Senhor quer para mim? Tem alguma coisa que o Senhor quer para mim? Porque não existe um filho de Deus ser desamparado pelo seu pai. Não existe um filho de Deus ficar à deriva, perdido, e a tempestade vir e levar ele embora. Não existe. Você sabe o que acontece quando a tempestade chega no meu barco? Eu acordo Jesus. Eu acordo ele. Jesus, começou a hora de o Senhor começar a ter que repreender tempestades. Porque eu sei que eu tenho pai. Não passou no vestibular? Ué, Senhor, eu achava que era isso que o Senhor tinha para mim, então o Senhor tem outra coisa? Ou o Senhor quer que eu continue tentando? Procure discernir o que Deus quer. Procure compreender o que Deus quer. Continue prosseguindo em descobrir e conhecer qual é a vontade de Deus, mas com uma condição. Saiba que não importa o quanto você vai bater cabeça, se você é chamado segundo o propósito dele, no final vai dar certo. Pode ser que não dê o seu certo. E é isso que te deixa ansioso. Isso que te deixa ansiosa. Porque não está dando o seu certo. É como se você chegasse para Deus e dissesse assim, Deus, eu entendo de minha vida, eu entendo da minha vida mais do que o Senhor. O que eu quero não é isso que o Senhor quer, é o que eu quero. Então vem cá e faz desse meu jeitinho aqui. Quem disse que é assim? Então é por isso que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ficar de pé. Eu quero ler um último texto que diz assim: um dos piores sintomas da ansiedade é a falta de paz. Eu considero o pior. Falta de paz. Não tem nada pior na sua vida do que falta de paz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com um grande problema e estar em paz. E às vezes está com um problema muito menor e totalmente sem paz. Já conseguiu fazer essa diferença? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei vocês, mas eu prefiro o grande problema eu com paz do que o menor eu sem paz. Porque quando você está com paz, não importa se o mar pegou fogo, você vai lá e come o peixe frito. Não importa. Quando você está em paz, você começa a olhar para as coisas com outra ótica, com outras lentes, com outros olhos. É a paz que excede todo entendimento, que pertence àqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu queria que hoje você apenas refletisse sobre duas coisas. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar pela sua ansiedade. Mas o tratamento é conjugado. Nós vamos orar para que Deus arranque do seu peito essa ansiedade. Mas você só vai precisar raciocinar duas coisas.
Primeira coisa, Jesus está no meu barco. Presta atenção. Eu sou alguém cuja vida está nos propósitos dele. Se você é essa pessoa, você vai vir aqui e eu vou orar por você. E a oração que eu vou fazer é: Senhor, abre os olhos do teu filho. Que o Senhor está no barco e ele não conseguiu enxergar ainda. Que é o Senhor que é o patrão dele, é o dono dele, é o pai dele. Agora, se você raciocinar e descobrir que que a sua vida não tem andado nos propósitos dele, então você vai vir aqui e eu vou fazer outra oração por você. Eu vou dizer assim: Senhor, ensina para esse teu filho, essa tua filha, que ele pode ter um pai. E que ela pode ter um pai. E que a vida dela pode ser melhor se ela andar nos teus caminhos. Só que eu não vou fazer diferenciação de quem vem e quem não vem, por um motivo ou pelo outro. Eu só quero que você venha para orar por você. E o Senhor, que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas, Ele vai saber qual das duas opções. Então, se você precisa dessa cura, vem para a gente orar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Qual o seu caso? Não me responde não, tá? É uma pergunta retórica. Qual o seu caso? Por que você está aqui na frente? Você está aqui na frente porque você descobriu que talvez a sua vida não esteja alinhada com os propósitos dele. Talvez você descobriu que Jesus pulou desse barco há muito tempo. Melhor, que Jesus não pula do barco de ninguém. Você pulou do barco dele há muito tempo. E tem muito tempo que você pulou desse barco. E você está se batendo em águas conturbadas, nadando. Mas seu braço está cansado. Você está sem fôlego. E você não está aguentando mais. Ah, não faz isso não. Seu lugar não é se batendo no meio desse oceano de problemas, de angústias. Seu lugar não é aí. Seu lugar é no barco com Jesus. Seu lugar é no barco. Sai daí. Sai daí. Você tem que clamar ainda hoje, dizendo assim: Senhor, eu não quero mais me bater nadando sem saber para onde eu estou indo. Eu preciso que a minha vida se alinhe em teus propósitos. Essa vai ser a sua oração agora aqui, tá bom? Agora talvez a sua situação seja outra. Talvez já tenha um tempo que você entregou a sua vida aos propósitos. Você tem buscado, você tem orado, você tem estado no corpo de Cristo. Mas você ainda não conseguiu perceber, assim como os discípulos. Você ainda não percebeu que você tem pai e você ainda fica tratando com os outros, com as circunstâncias.
Você não descobriu que o teu pai cuida de você. E que não adianta qual o tamanho da tempestade, quanto esse barco se bata. Não importa nem se esse barco vai virar. Porque ó, se Jesus estiver no barco, ou o barco não vira, ou se ele virar, você anda sobre as águas. Não importa. Se você está precisando entender isso, o seu clamor agora de manhã vai ser outro. Você vai dizer: Senhor, abre meus olhos, porque eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Me mostra. Mas você precisa delinear, discernir quem é você nessa história. Então nós vamos cantar de novo essa música e você vai fechar seus olhos e você vai fazer uma dessas duas orações. Eu não sei qual oração que você vai fazer. Eu não sei se você vai dizer: Senhor, me resgata desse mar à deriva e me coloca dentro do teu barco de novo. Ou nesse barco que eu nunca estive. Ou se você vai orar: Senhor, eu estou no teu barco, mas não estou te achando. Abre os meus olhos, me mostra, me faz entender que eu não tenho nada a tratar com ninguém a não ser contigo. E me mostra quais os teus planos para a minha vida. Feche seus olhos agora e ora uma dessas duas orações. E o Senhor vai te ouvir. Eu sei. Ora de verdade. Coloca a mão no seu coração e ora. Senhor, Entende-se por orar dizer: Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda. também Vem em meu socorro. Abre os meus olhos. Me puxa para o teu barco. Senhor, eu te imploro, eu clamo. Sabe, orar é abrir a boca e tirar de dentro das suas entranhas e do seu coração aquilo que está agonizando a sua alma e a sua vida. Então orar é se desesperar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então ora. Em ti, tu és meu Senhor. Ah, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ah, Jesus. Senhor Deus, tem tantos filhos e filhas tuas aqui chorando, clamando, pedindo. Senhor Jesus, aqueles que te amam. quando eles vêm aqui à frente, Senhor, eles estão querendo dizer para o Senhor que eles querem andar, que eles querem dar passos, que eles querem mudança, que eles querem transformação. Senhor Jesus, é um clamor que fazemos agora por esses corações, Senhor. Senhor Jesus, se o Senhor não começar a transformar, Senhor, cada coração aqui, esses irmãos podem adoecer, essas irmãs podem ficar desesperadas, deterioradas na alma e nas emoções. Mas, Senhor, nós confiamos no Senhor, sabemos que Tu és um Deus e um Pai que cuida de todas as coisas. Nós lemos o que está escrito ali: o Senhor cuida. Senhor, o que eu te peço agora é que o Senhor ministre no coração dessas pessoas, o Teu cuidado, Jesus. Senhor Jesus, os teus filhos estão aqui, Jesus, sedentos da tua presença. Senhor, alguns estão com o Senhor no barco, mas não perceberam ainda. Outros precisam colocar o Senhor no barco. Senhor, mas todos estão aqui, precisando do Senhor para que as águas venham ser acalmadas. Ah, Jesus, nós colocamos cada um deles diante do Senhor.
E te pedimos, Senhor, que faça eles entenderem um propósito. Façam ele entender, Deus, que quando o Senhor está, tudo modifica, a atmosfera se transforma, a paz encontra o coração, as águas mudam. Jesus, eles precisam do teu milagre. O milagre, Deus, da transformação da mente. O milagre de entender que o Senhor é o Pai. E se o Senhor não está sendo o Pai, o Senhor precisa ser. Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa pegar cada coração. Que o Senhor possa pegar cada oração, cada súplica. Que o Senhor, Deus amado, possa visitar cada um deles. E que o Senhor, Deus amado, venha se mostrar para eles. Na fumaça que se apaga, no barco que naufraga, na tempestade que se acalma, na brisa suave. Não importa a situação de cada um, não importa a situação que cada um está vivendo. Jesus, para uns podem olhar e dizer o que é isso que ela está se incomodando, mas para a pessoa, Deus, é algo de vida ou morte. E nós te pedimos, Deus amado, que o Senhor venha com a tua palavra, que o Senhor venha com a tua brisa suave, que o Senhor venha, Deus amado, se mostrando do lado. Jesus, pessoas não tiveram o pai na vida, pessoas não tiveram referência de pai, e por isso elas não conseguem olhar para o Senhor como pai, mas que nessa manhã elas possam entender que o Senhor é o Pai dos pais, que o Senhor é o Deus dos deuses, que o Senhor é Senhor dos senhores, que o Senhor é o que tem a palavra da vida, e que do Senhor emana a vida, que do Senhor emana a paz, que quando o Senhor chega as coisas entram nos devidos lugares, que o Senhor arruma a casa, que o Senhor tira com a mão a ansiedade, que o Senhor coloca tudo debaixo da tua poderosa mão. Jesus, que essas pessoas sejam encontradas no Senhor, que elas estejam guardadas debaixo da tua poderosa mão, que elas sejam encontradas como filhos e filhas, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom e o Senhor é o único que é bom, e que elas possam entender isso de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Senhor amado, como o Samuel falou no início, que nesta manhã milagres possam acontecer, pessoas tenham o coração, a vida modificada. Jesus, os problemas podem estar acontecendo, a situação pode estar adversa, mas que elas possam ter a paz que excede todo o entendimento humano, e que elas estejam guardadas no corpo, na alma e no espírito debaixo das suas asas. Nós entregamos elas ao Senhor e dizemos: Senhor, são teus filhos, e o Senhor sabe como tratar com cada uma delas. O Senhor sabe o que cada uma delas precisa, e por isso nós não vamos ficar aflitos, e por isso nós não vamos ficar agoniados, mas nós vamos descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
tempestade me alcançar. Submergir a tua mão, me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor Jesus, cada coração aqui, cada mente aqui, cada sensação aqui precisa do toque da tua mão. Senhor, o meu clamor é que hoje nenhuma dessas pessoas saiam daqui sem sentir